que é o tema da progressão da miopia e o que a gente pode fazer para tentar impedir essa progressão. Patrícia, eu queria que primeiro você falasse para os nossos ouvintes o que é a miopia, né? E por que essa preocupação tão maior com as nossas crianças. Eu queria que você falasse e introduzisse um pouquinho esse assunto dessa forma. Tá, ok. Muito obrigada pela palavra. Bom, miopia é um dos defeitos de refração, ou seja, das necessidades de óculos que existem, elas são 3, hipermetropia, miopia e astigmatismo, sendo que a miopia é aquela condição que atrapalha principalmente a visão de longe. O que nós temos observado à medida que o tempo passa é que, tendo como razão principalmente a vida moderna que acontece entre 4 paredes, com pouca exposição ao ar livre e à luz solar, as nossas crianças estão ficando míopes cada vez mais cedo. Aqui no Brasil, a maioria começa a ficar míope por volta da puberdade, mas nós estamos começando a observar que crianças menores são pré-míopes. O que significa isso? Elas já estão demonstrando a sua tendência em se tornarem míopes. E por que é que isso importa? Não é simplesmente porque as pessoas precisam trocar de óculos ou trocar de grau a cada pouco tempo. É principalmente porque a miopia se relaciona com doenças que podem causar cegueira irreversível na vida adulta. Claro que nós sabemos que é uma minoria desses míopes, mas quando as crianças ficam míopes cedo na vida, elas têm muito tempo, elas têm décadas para chegarem a ter uma alta miopia na vida adulta. E os altos míopes têm muito mais chance de terem catarata, glaucoma, descolamento de retina e maculopatia miópica. Isso, então, a prevenção, né, é de grande importância. É o melhor remédio, exatamente. Nesse caso, perfeitamente, é o melhor remédio a essa prevenção, né? A gente tentar impedir que esse desenvolvimento seja esse desenvolvimento tão precoce como a gente tem visto, né? Então, a miopia também pode ser, como você falou, tem sinais de outras doenças, né? Além de estar associado a alguns riscos também. Que outras doenças são essas que estão relacionadas com a miopia, né? Que estão mais relacionadas com miopias? Existem algumas síndromes genéticas que se associam com a miopia. Nós temos, por exemplo, Marfan, homocistinúria, doença de Stickler, que são crianças míopes, mas com, digamos assim, outras causas que não correspondem à maior parte dos jovens. O que acontece com esses jovens é que os olhos crescem mais rápido do que seria o esperado para uma criança que não está desenvolvendo ou não vai desenvolver miopia. E as doenças essas que eu comentei anteriormente, que são glaucoma, catarata e descolamento de retina principalmente, eles vão aumentando de risco mesmo para baixas miopias. O que são baixas miopias? São miopias inferiores a 5 graus. A partir de 5 ou 6 graus, aumenta consideravelmente o risco de desenvolver estas doenças na vida adulta, não é durante a infância. E nós sabemos já que jovens que apresentam menos 4 graus já têm uma chance bem aumentada de ter descolamento de retina. Isso
Fora doenças também que às vezes são próprias oftalmológicas, né? Como ceratocone, por exemplo, que a gente em muitos casos vê a miopia, né? Muitos pacientes têm uma miopia alta, né? E quando a gente vai investigar melhor, descobre que tem um ceratocone, uma ectasia corneana, por exemplo, né? Sim, inclusive como... o ceratocone é o diagnóstico diferencial, né? Desta miopia infantil, é uma outra condição que cursa com miopia e astigmatismo na maioria das vezes. Exato. E como é que os pais podem saber se a miopia do seu filho ela está progredindo, né? Como deve ser feito esse acompanhamento oftalmológico nessas crianças? De início, todos os pais têm que levar os seus filhos ao oftalmologista desde cedo na vida, inclusive desde que se instituiu o teste do olhinho, e isso foi por volta de 2010. Já se percebeu que o exame tem que iniciar durante a fase de bebê. Então, quando a criança não tem risco de desenvolver alguma outra condição, eventualmente dá para retornar ao oftalmologista a cada 2 anos, mas idealmente a cada ano. Porque muitas vezes não tem como identificar que as crianças estejam desenvolvendo a miopia. Porque isso vai acontecendo aos poucos, e a menos que a criança tenha um grau muito alto e tenha dificuldade, inclusive, para caminhar, ou tropece, alguma situação assim mais fora do comum, é o oftalmologista que vai diagnosticar esses pequenos graus. Dificilmente vai ser a família. Então, é necessário que se tenha como rotina, da mesma forma que as crianças fazem exames preventivos, indo de tempos em tempos ao pediatra. Da mesma forma, tem que vir ao oftalmologista, dilatar as pupilas, ver o quanto que está enxergando. Enquanto as crianças são bem pequenas, nós temos tabelas com bichinhos, figuras, ou optotipos, que são, digamos assim, um E virado para todos os lados, que a criança tem mais facilidade de falar do que letras e números. Mas eu acho que a principal mensagem desta live é: leve seu filho ao oftalmologista no mínimo uma vez ao ano. Perfeitamente, com certeza. E lembrando também que os pais míopes, né, Patrícia, as crianças que têm pais míopes, eles têm um risco aumentado para desenvolvimento de miopia, né? Com certeza. Inclusive, a região do mundo em que existe mais míopes e míopes mais altos é no sul e sudeste asiático, né, que é na China. E trabalhos já foram desenvolvidos mostrando que filhos de míopes, pai e mãe míope, especialmente se forem altos míopes, eles têm de 6 a 12 vezes mais chance de desenvolverem miopia. Geralmente as miopias no Brasil não são tão altas, mas tanto tendo os dois pais míopes quanto um dos pais míopes, isso já representa uma influência genética que pode acontecer. Perfeito. E quais são fatores ambientais que são, a gente, né, fala muito sobre isso no nosso dia a dia de consultório, mas eu queria que você falasse aqui esses fatores ambientais que têm chamado a atenção e que a gente tem como melhorar no nosso dia a dia, né? Os pais têm como fazer uma diferença no dia a dia para evitar. Que fatores ambientais são esses? O que é que está acontecendo que a gente no nosso dia a dia consegue já começar a fazer essa prevenção? Bom, o primeiro fator ambiental é a questão do número de horas que as crianças ficam utilizando a visão de perto. Então, isso pode ser através da leitura de um livro, de um caderno, do computador, atividades de escola, somadas ao tempo em que as crianças ficam, na maioria das vezes, utilizando eletrônicos para fins recreativos. Então, nós temos hoje em dia um estilo de vida em que pouco se sai para a rua, pouco se brinca ao ar livre, né?
nossa vida é principalmente entre quatro paredes, utilizando dispositivos eletrônicos para trabalhar, na maioria das vezes, mas as crianças também utilizam para lazer, jogos e redes sociais, por exemplo. Então, essas são, digamos, as medidas preventivas mais eficazes. As crianças terem atividades que estimulam mais a visão de longe, né? Façam esporte, saiam de dentro de casa, possam passear em parques, em praças. A luz solar ajuda muito, os olhos se beneficiam do sol. Isso não significa que a criança não possa usar óculos escuros ou boné, inclusive deve, especialmente no verão. Mas a luz solar é tão potente que o que nós precisamos para a saúde ultrapassa, apesar do chapéu e do óculos. Se as crianças são expostas a este ambiente externo de 9 a 15 horas por semana, que seria talvez o equivalente a 1, 2 horas por dia, mesmo que nós tenhamos que concentrar mais nos finais de semana esse número de horas, já ficou comprovado que existe uma redução em 50% do início da miopia infantil. Perfeito. Então, só a mudança nesses hábitos, às vezes, já faz um impacto realmente importante. E a gente vê isso no dia a dia mesmo, né? Crianças que vêm aumentando, de repente, quando se muda esses hábitos que hoje estão tão intensos. É engraçado até você perceber, por exemplo, mesmo em quatro paredes, tem coisas para você fazer. Em vez de você colocar a criança para assistir um desenho no tablet, no celular, coloca na televisão, que né, vai ter um afastamento. São mínimas coisas. E o que você falou aí em relação à atividade ao ar livre é realmente fundamental. As crianças estão presas dentro de casa, até por uma questão de segurança. Hoje isso está, né, cada vez mais acontecendo, mas a gente precisa utilizar recursos que façam com que a gente consiga tirar nossas crianças para aproveitar todos esses fatores externos de estímulo visual para longe, do sol, de tudo, né? Na verdade, pouco... as famílias se preocupam bastante com isso. Durante as consultas é muito comum de dizer: fulaninho viu, eu te digo todo dia para não ficar tanto no telefone ou no tablet. Realmente reduzir bastante as telas recreativas. Por favor, ninguém está falando que as crianças não devem estudar, né? Nós estamos falando daquelas atividades que, digamos assim, não contribuem para se desenvolver a cultura e a inteligência, né? Como a maioria das redes sociais. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde recomenda que até 2 anos de idade não exista nenhuma forma de exposição a eletrônicos. E quantas vezes nós vemos, né, em restaurantes, em aeroportos, em qualquer situação social em que, enfim, ter filhos não é fácil, né? Quer dizer, tem um período que eles não sabem bem como se comportar, mas nós decidimos botá-los no mundo, então a solução não é botar um telefone na frente deles, é a gente sair atrás e explicar que tem coisas que não pode, tem coisas que pode, e o telefone é uma das que não pode em crianças tão pequenas. Perfeito. E vamos falar agora um pouquinho no que é que a gente tem de recurso, né? Porque, como eu falei, a oftalmologia ela tem se preocupado muito em relação a essa questão especificamente e tem desenvolvido, né, cientificamente dados e recursos que a gente consegue utilizar para segurar essa miopia. Então, vamos falar um pouquinho. Tem remédio para segurar um pouquinho essa progressão? Nós temos algumas opções terapêuticas, a ciência nessa área tem evoluído muito rapidamente. Esse assunto entrou mais pungente no Brasil, mais importante a partir de 2019, embora para outros países, outras regiões já fosse uma preocupação. E sim, nós temos colírio, um colírio que se chama atropina, em concentrações muito baixas,
Existem 3 opções de concentrações que devem ser escolhidas pelo oftalmologista de acordo com a precocidade em que acontece a miopia e ao risco de que ela siga se desenvolvendo, que é um colírio no Brasil ainda manipulado, nós não temos formulações comerciais, mas ela tem um efeito bem interessante. Todas as nossas terapêuticas, elas têm uma eficácia bastante semelhante entre si. Então, nós temos o colírio de atropina, que inclusive a segunda concentração 0,025 já foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina neste ano. E nós temos os métodos ópticos. O que são os métodos ópticos? São os óculos com desenho especial, feitos especialmente com este fim, onde bem no centro tem o grau que a pessoa precisa, e ao redor desse círculo com o grau tem uma zona de tratamento para que a miopia não piore, e as pessoas enxergam bem, as crianças enxergam bem, apesar de ter esse formato, digamos assim, diferente. Nós temos lentes de contato gelatinosas de descarte diário, ou seja, se abre o estojinho da lente de manhã, se utiliza, se põe fora no fim do dia. E nós temos aí um segundo tipo de lente, que se chama ortoceratologia, que é uma lente rígida para uso noturno. Qualquer uma destas opções isoladamente tem entre 50% e 60% de eficácia em reduzir a progressão da miopia. Quando nós percebemos que um único tratamento não está sendo suficiente para segurar a miopia, nós podemos associar métodos, né? Um método óptico e um método farmacológico, que seja óculos e colírio, lentes de contato e colírio. O que é muito importante? Seja qual for o método utilizado, eles têm algumas prerrogativas para fazerem efeito. Sobre o colírio, pingar religiosamente todas as noites. Não adianta pingar um dia sim, 2 não, um sim, 3 não. E o que nós observamos? Que é difícil pingar colírio em crianças. Nós vemos isso no consultório, inclusive. Acaba, às vezes, sendo uma luta em casa e as famílias desistindo. Então, é um método eficaz? Sim, é um método eficaz. Mas a aderência a este método, especialmente em crianças menores, é mais difícil. Com relação à prescrição de óculos, na minha experiência, é o que é mais aceito, porque é mais natural para as famílias que uma criança que seja míope precise de óculos, embora sejam óculos um pouquinho diferentes. E com relação às lentes de contato, nós não temos no Brasil uma cultura de crianças a partir de 8 anos utilizarem lentes de contato, mas todos os estudos científicos que foram feitos com as lentes foram feitos em crianças de 8 a 13 anos. E eles mostram que mesmo crianças pequenas aprendem rapidamente a manejar, especialmente as lentes gelatinosas. Então, as famílias se assustam um pouquinho com essa possibilidade. Às vezes preferem que as crianças cresçam um pouco, possam manipular sozinhas as lentes de contato, mas são também opções muito boas, isoladamente 50% a 60%. Mais de um método pode chegar a mais de 70% de eficácia. E hoje existe, inclusive, um método mais novo de todos, que seria a emissão de luz vermelha num dispositivo que parece um microscópio de brincadeira, que a criança utiliza 2 vezes por dia por 3 minutos, e também tem uma eficácia muito boa, mas ainda está em regime experimental, né? Não está sendo comercialmente ainda disponível. Nós não temos no Brasil, nós também não temos estudos em crianças que não sejam asiáticas, né? Então, os chineses, japoneses, sul-coreanos, eles têm um tipo de comportamento em relação aos olhos, enquanto que os caucasianos, né, crianças brancas ou pardas ou negras, têm outra forma de desenvolvimento, então testar em diferentes locais do mundo é uma coisa importante também.
Perfeito. Nós já estamos chegando no nosso horário de finalizar. Eu queria que quem está nos assistindo, que eu tenho certeza que tiveram uma excelente informação, né, doutora Patrícia? Eu gostaria de agradecer muito, porque eu acho que foi uma live super importante, acrescentou demais a quem nos assiste. Mas se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, nos canais da Soblec, que nós vamos estar respondendo essas questões, tá? E eu queria deixar como mensagem dessa live a importância da participação dos pais, porque tudo que a gente falou aqui vai precisar da participação dos pais, né? Desde o momento que você leva a sua criança para o oftalmologista, mesmo ela não tendo nada, mas você faz a sua consulta anualmente, regularmente, da maneira correta, com o oftalmologista, né? E até um tipo de tratamento que seja pingar o colírio, que seja um uso de óculos, um uso de lente de contato, que você vai decidir no seu consultório, mas tudo vai ter uma participação dos pais. Então, é muito importante que a gente esteja junto, né? Nós oftalmologistas e os pais, para poder vencer essa batalha, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, doutora Patrícia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tamo junto. Tchauzinho, gente. Boa noite.